Eu tenho defendido uma bandeira a qual eu gostaria de pleiteá-los a vocês. Se o Estado ele prende para julgar ou ele julga para prender. Porque se nós acompanharmos todos os julgamentos, o qual tem corroborado pela questão do tráfico de drogas e o posicionamento da Suprema Corte, tanto o STF quanto o STJ e até mesmo desta mesma relatora e desta mesma Câmara, entendemos o constrangimento legal que sofre o paciente, ora desenhado nesse habeas corpus. Pois se vossas excelências analisarem, o réu possui uma primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ainda mais. A carteira de trabalho dele, por 3 vezes, trabalhou em agências bancárias. Não se tem nada que comprove o exercício e sua atividade na esfera criminosa. Se vossas excelências, expertises que tem, analisarem o depoimento desse paciente na fase policial, verificará a inocência dele ao prestar o depoimento na fase policial. Tivemos então a audiência de custódia. Na audiência de custódia, tivemos o posicionamento da decretação da prisão preventiva. E aí entramos num estado o qual se fere devidamente a Constituição em todos os seus arcabouços processuais. Porque o que era para ser regra é exceção. E o que era para ser exceção se está virando regra. Pois bem, fixar a medida da prisão preventiva, figurando a questão da ordem pública, tem que estar devidamente fundamentado. Aonde está a questão da ordem pública neste processo? Pois, basear-se na quantidade de drogas, aqui já não podemos falar. A quantidade é mínima, o fato criminoso ele existiu. No entanto, a segregação ao cárcere, ela é a medida excepcional. E aqui eu gosto de citar o ministro João Otávio de Noronha, o qual no habeas corpus 726 citou ainda o RESP 666354, referente à quantidade de droga, não pode ser assim aplicadas para fins da fixação da prisão preventiva. Pois bem, muito se tem defendido que a prisão preventiva é essencial ao transcorrer da lide. Aqui nesse caso não é, excelências. Tem-se que ser demonstrado a real indisponibilidade da medida constritiva. E aí eu cito os recentes habeas corpus, agora recentes do mês de abril, do mês de março, do mês de fevereiro. Eu cito o voto do ministro Reinaldo Soares da Fonseca no HC 502-126. Eu posso citar o voto da ministra do STJ, Maria Tereza de Assis de Moura, no HC 424-308. Veja bem, nós estamos saindo de uma lacuna onde o que era para ser a exceção, hoje no Código de Processo Penal, se visa a regra. Não existe uma fundamentação com a máxima vênia ao juízo de primeiro grau, quando fundamentou de forma categórica a fixação da prisão preventiva desse paciente em questão. Ao ver aos olhos da defesa, uma fundamentação genérica. Então verifica-se que o paciente ele foi preso com o seu próprio veículo, prestou todas as informações. Então não existe um risco na soltura dele da instrução criminal processual. O paciente mora com a mãe na residência própria da família. Senhores, o sistema carcerário hoje está abarrotado de presos, porque nós estamos invertendo um sistema processual, penso eu, contrário àquilo que ele mesmo estabeleceu. É por isso que a primeira tese aqui trabalha-se para que seja concedida ao paciente a revogação da prisão preventiva. Porque não existe fundamentos do que
dentro do arcabouço processual suficiente para se manter esse paciente preso, porque nós estamos invertendo a ordem. Nós estamos prendendo para julgar em vez de julgar para prender. E eu vou defender sempre essa bandeira, e talvez eu repita isso no próximo habeas corpus, mas é porque é uma coisa que estamos mudando a padronização do que diz a própria legislação, tanto o Código de Processo Penal e principalmente a Carta Magna da nossa Constituição Republicana. E vou mais além. Vou mais além para tentar instigar vossas excelências no item 3 do habeas corpus. Estamos diante de não demonstração de práticas criminosas, estamos diante do réu primário, bons antecedentes, carteira de trabalho registrada. Diante de todos esses argumentos, em eventual futura fixação de pena, o que vamos acontecer? Podemos esbarrar em duas situações, nobres julgadores. A primeira, a aplicação do 33, parágrafo 4º, que é o quê? Regime aberto, redução da pena. O tráfico privilegiado. Ah, não vai se aplicar o tráfico privilegiado. Então vamos para o pior cenário. De acordo com os entendimentos desta Câmara e dos tribunais superiores. Pena de 5 anos. Regime semiaberto. Pois bem, qual é a fixação do regime da prisão preventiva? O regime fechado. Então nós estamos colocando o paciente num regime mais gravoso do que aquele que ele, ainda que venha a ser condenado, vai estar no regime mais gravoso. Ainda que pegue a fixação da pena máxima. O que pelas circunstâncias aqui, mas não houve o transcorrer do processo? Não houve. Mas nós temos que se basear na parte técnica. E na parte técnica, nesse ponto, entende a defesa que assiste razão. Então, sem longa demora, sem embargos, a defesa vem requerer que seja revogada a prisão preventiva num primeiro momento, por tudo aquilo que foi exposto, que não há questão de ordem pública, não há percalço na instrução criminal, o réu não se dedica a nenhum tipo de atividade criminosa, vai comparecer espontaneamente a todos os atos do processo, porque pretendemos ter a premissa de que se julga para prender e não se prende para julgar. Então requer que seja conhecido o habeas corpus nessa primeira linha. Já na segunda linha, caso suprimida a primeira tese, requer que seja concedida a medida cautelar diversa da prisão, considerando que hoje a prisão preventiva trata-se de regime fechado, o que, numa eventual condenação dos piores dos cenários, irá se fixar um regime semiaberto. Nesses termos, a defesa pede e espera deferimento. Nosso muito obrigado.